A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek, em mais uma exposição bíblica, dessa vez no livro dos Juízes, capítulo 13. Vamos falar de Sansão, um grande guerreiro levantado por Deus. Juízes 13, começa assim: voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Voltaram a pecar, voltaram aos ídolos, de barro, de madeira, até mesmo de ouro, e outros materiais como prata. Enfim, voltaram aos ídolos. Os ídolos sempre movimentaram um grande comércio. Hoje não tem tanto valor como antes, mas a intenção por trás dos ídolos era inventar os ídolos que vinham da mente. A imagem, ela começa na nossa mente até da forma. Então eles inventavam os ídolos, colocavam nesse ídolo alguma crença, dizendo que ele deu isso ou deu aquilo. Ele fazia chover ou fazia o sol, enfim, várias crenças em cima de ídolos, que por trás disso tudo a intenção era comercializar, girar o comércio. Então era ídolo disso, daquilo outro, girava o comércio. E eles voltaram aos ídolos, trair o Senhor mais uma vez. E dessa vez, como já dissemos em outras exposições, Deus permite o inimigo fazer o que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. E eles vão oprimir os israelitas, segundo a Bíblia, por 40 anos. 40 anos de opressão pelos filisteus. É nesse contexto de opressão, de servidão, que vai entrar um casal. O homem se chama Manoá e a mulher, a Bíblia não diz. Um casal que temia Deus, certamente se desviavam dos ídolos. É engraçado que essa é a terceira vez que Jesus, o próprio Senhor, se manifesta para um fim proveitoso. Dentro das lições que nós estamos estudando, a primeira vez ele se manifesta a Josué. E nós entendemos que era o próprio Senhor Jesus, que da sua glória celestial ele veio se diminuindo, tomou a forma de anjo. E ele se manifesta a Josué, e depois ele vai se manifestar a Gideão, e depois, agora a terceira vez, a uma mulher, uma simples mulher. Uma mulher comum do povo. Então no capítulo 5 de Josué, ele vai se apresentar a Josué. No capítulo 6 de Juízes, ele se apresenta a Gideão. E agora no capítulo 13, ele vai se apresentar a uma mulher para um fim proveitoso. Uma mulher estéril. Uma mulher que não tinha filhos. Certamente estava orando. Creio eu, lembrando até do caso de Sara, que era estéril e ficou grávida depois de velha. E essa mulher devia ser já, pelo assunto, pelo que nós entendemos aqui na narrativa bíblica, era já uma senhora. E o anjo veio dizer para ela que ela ficaria grávida. Ela daria luz a um filho. Deus se manifesta, não é? Nem o homem provoca a manifestação de Deus. Presença. Deus, a Bíblia diz, Deus está em todo lugar. Livro de Jó: ainda que o homem entre em densas trevas, ele não consegue fugir do Todo-Poderoso. Livro de Salmos: se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nos extremos dos mares, se eu cavar um buraco na profundeza da terra, o salmista diz: não tem como fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ele contempla o bom e o mal. E ele está em todo lugar. Agora, só se manifesta quando ele quer e aonde ele quer. Mas tem uma dica boa para nós: ele não rejeita um coração quebrantado.
Deus não rejeita um coração aquebrantado. Então, nesse coração, ele pode estar se manifestando. Mas nenhum homem é capaz de, por sua santidade, por qualquer coisa, provocar, fazer Deus se manifestar. Igual nós estamos vendo por aí. Venha buscar o Espírito Santo e venha ser batizado. Essa ladainha que a gente vê por aí. Deus está em todo lugar, mas pelas narrativas bíblicas, ele se manifesta para um fim proveitoso. E essas três vezes que Jesus se manifesta, nós vamos entender que é ele por causa das atitudes de Jesus e das atitudes de um anjo. Exemplo, ele recebe adoração. Um anjo não recebia adoração de jeito nenhum. Opa, levanta daí. O homem queria ajoelhar diante do anjo, ele, levanta daí, eu sou servo igual você. Então essas três aparições nos deixam bem claro que é o próprio Senhor Jesus se manifestando. E dessa vez a uma simples mulher. E versículo 4, o Senhor vai dar a ordem a essa mulher. Como eu disse, certamente conhecia a história de Sara, e ela buscava Deus pelo filho, e chegou a sua hora. Só que é um filho especial, um filho que tem uma missão, que é um instrumento de Deus. O Senhor traz a ela as boas novas e as ordens. Não beberás bebida forte, no caso o álcool. Algumas traduções bíblicas falam o álcool e a cerveja. Ela não podia beber bebida forte, que continha álcool. E não comerás coisas imundas. Então elas tinham essas restrições, como pouca parte de restrições que tinha um nazireu. O nazireu, ele fazia o voto de ser nazireu, e depois tinha que cumprir o voto, e esse Sansão, como João Batista, foram escolhidos pelo próprio Deus para ser nazireu, separado. Então são as orientações, mas qual o objetivo dessas orientações? Santidade. Santidade. Esse menino vai ser separado já desde o ventre. Desde o ventre ele vai ser santo. Santo quer dizer separado. E Deus já queria separá-lo desde o ventre. Porque, querendo ou não, a mãe se alimenta e passa para o filho, passa para o feto. E nos nossos dias atuais, as mulheres gestantes são recomendadas a se abster do álcool, a não beber bebidas alcoólicas. Estou dizendo no caso do ímpio, porque prejudica tanto o feto, o bebê, como no futuro a amamentação, o leite. Então o álcool, a bebida forte, é prejudicial. Mas no caso de Sansão era santidade. Era uma criança separada para Deus. Nazireu desde o ventre. Vamos ver o que é nazireu em Números 6, de 2 a 7. Vamos ver um pouquinho o que é o nazireu. Na lei de Deus dada a Moisés, a lei do nazireado. Números 6, de 2 a 7. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando um homem, uma mulher, se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, do vinho, da bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberás, nem beberás alguma beberagem de uva. Tinha que se afastar de tudo que vinha da uva. Nem uvas frescas, nem seca comerá. Se afastar da aparência do mal. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Mas eu não estou falando de uma forma literal, mas é que a vontade de Deus, é a ordem de Deus. Pastor, então quer dizer que eu não posso comer uva? Ninguém está falando isso. Você pode comer a uva à vontade. Mas quem fez o voto de nazireu
Nem uva fresca, nem seca comerás. Tinha que se afastar mesmo da uva. Todos os dias do seu nazireado, não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até os cascos, todos os dias do voto do seu nazireado. Sobre a cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será. Santo quer dizer separado. Deixando crescer as guederlas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo do morto. Tudo isso valia para Sansão. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Pai, mãe, irmão, morreu? Vai fora. Não podia estar lá, não. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Nazireu. Esse era o Nazireu, esse era o Sansão, escolhido por Deus, separado desde o ventre. Não foi um voto que ele fez, não foi porque ele quis, não seria porque a mãe quis, o pai quis, mas providência, graça de Deus. Deus faz o que ele quer e não tem satisfação a dar o homem. O maior privilégio que o homem tem nesta terra, esse homem estava tendo. Claro que ele não foi como João Batista, que honrou o Senhor até o fim. Mas vamos lá. Sabemos agora o que é um voto, e seria por voto. Fiz um voto, se acontecer isso, eu vou me santificar ao Senhor, vou ser nazireu. Aí até cumprir o voto, teria essas regras, essas ordenanças para esse homem ou para essa mulher diante do Senhor. A mulher, agora, depois de receber a mensagem do Senhor, que ela ficaria grávida, que teria um filho, ela vai contar ao seu marido. E ele vai perguntar: de onde era esse homem? Onde é que ele morava? Qual era o nome dele? E ela não tem esse tipo de informação para dar ao seu marido. Versículo 6. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ele queria ir atrás do anjo, do Senhor. Queria ir atrás. Ele queria informações. Aí versículo 7, ela repete o que o anjo disse, que o Senhor disse para ela. A missão do menino, santo, desde o ventre. E o versículo 8 é muito interessante, muito importante para nós. Está ventando bastante aqui. Eita glória. Versículo 8 é muito importante. Olha só. Então Manoá orou incessantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O anjo não tinha ensinado? Ensinou, deu as instruções. Vai ser assim, o menino será nazireu, separado. Falou o que ele devia comer, o que ele não devia beber. Deu as instruções. Mas esse homem, ele quer saber. Não sei qual outro tipo de instrução que ele queria, mas certo é que ele deixa aqui um exemplo para nós. Nenhum filho vem com manual de instrução. Você vai criar assim, assim, assim. Ele deixa um exemplo para nós que nós devemos orar, buscar o Senhor incessantemente, a cada fase de vida dos nossos filhos, como proceder, como agir. E ele
deixa para nós esse ensinamento. Cada fase da vida dos nossos filhos é diferente. Deus nos ensina a criar os nossos filhos. Temos experiências. Por exemplo, o meu, inteirando 18 anos, e eu torcendo bigode com ele. Torcendo bigode, vamos torcendo bigode, vamos acabando o relacionamento, porque quem manda aqui sou eu. Isso aí talvez sirva de experiência para você. E aí, eu fiz igual a Manoá. Fui orar, Senhor, como que eu não quero perder o meu filho, como que vai ser? Como que eu faço? Como que eu ajo? Como que eu procedo? Qual é o meu proceder? Aí sabe o que Deus falou comigo? Falou assim, eu deixo você errar, não deixo? Então eu falei, deixa. Então, porque o meu filho queria já tomar as decisões dele. É um dos grandes males. É o pai querer decidir pelo filho, que já é um homem. É a mãe querer decidir o que o filho vai vestir, já é um homem. Tem que deixar ele tomar as decisões dele. Orienta, dá opinião, mas não decida pelos seus filhos. Aí Deus falou, deixa você errar, não deixa. Porque nós temos a paranoia de achar que os nossos filhos têm que aprender com nossos erros. Não, aqui eu escorreguei, então não vou deixar ele escorregar, deixa ele escorregar. Eles vão aprender com os erros deles. Essa é a realidade. E Deus me orientou, não deixa você errar, deixa. Realmente o Senhor deixa eu errar. Aí, pronto. Quando ele ia tomar decisões, eu via que era errado, porque a experiência, a gente já está mais à frente. Eu via que ele ia se dar mal. Meu filho, ó, cuidado, estou te orientando, mas você quer? Então vai. Agindo como Deus. Deus deixa você errar, deixa você pecar. Você não atende o orgulho de Deus e nós queremos que os nossos filhos atendam o nosso orgulho. Quantos pais que dizem para o filho, não foi isso que eu sonhei para você, trabalhar ou casar? Ué, quem disse que os nossos filhos têm que atender o nosso orgulho? Não. Você não tem que sonhar nada para os seus filhos, projetar nada para eles. Não criamos filhos para nós. E temos que... Hoje meu filho é meu amigo, mas se eu continuasse naquela postura, sem buscar o Senhor, como, Senhor, vou agir nessa situação? Eu não sei, porque seria muitos filhos saem de casa. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, para que não percam o ânimo. Orientação bíblica. Tem pais que viram opressores, oprimem os filhos porque acham que eles têm a obrigação de atender o seu orgulho. Viram carrasco e oprimem os filhos. Os filhos vivem embaixo de opressão. A Bíblia traz a história do filho pródigo. Ele sai, mas ele lembra do lugar que ele tinha amor, que ele era compreendido, que ele tinha um pai que podia abraçá-lo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pensa nisso, se seu filho sair de casa hoje, ele tem amor seu, como pai, como mãe, para voltar? Ou a sua casa seria o último lugar que ele escolheria ou não escolheria? Ele não diria, levantar-me-ei e irei para aquele inferno. Pensa nisso. Deus orienta na criação dos nossos filhos. Outra mãe, o filho cresceu e ela, coitada, querendo impor. Tem gente que quer converter o filho na marra. É aqui. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Queria converter o filho na marra. E quando o camarada chegava em casa, ela começava. E começava a falar nas orelhas dele. E o coitado.
Para ele tanto fazia. Estava perdido no mundo, oprimido. E tem mãe que fica condenando, vai morrer. Vai virar ladrão. Vai virar prostituta. Como é que pai e mãe fala isso para um filho? Como pode? Você vai acabar... vai acabar virando isso, vai... Não fala, a sua boca tem poder. A palavra de um pai e de uma mãe tem poder. Na língua está o poder da vida e da morte. Para. Porque acaba acontecendo o que você está falando. Acaba acontecendo. E essa mãe, o filho chegava e ela montava de língua em cima. E ele dizia, eu não quero nem te ouvir. Virava as costas, saía andando. Até que o relacionamento começou a se acabar. Começou a perder o seu filho. Aí ela foi orar. Aí Deus falou com ela, ó, jejum e oração. Quando o filho chegava em casa, ela, ô meu filho, já não falava mais nada. Jejum e oração. Hoje esse jovem que deu esse trabalho para essa mãe é um pastor na obra de Deus. Então é importante ele, no versículo 8, orar incessantemente. Ora a Deus. Não perde seu filho, não. Não desista dele, não. Não desista do seu filho. Não importa a situação, a circunstância que ele ou ela está vivendo. Não desista do seu filho nem da sua filha. A luta não é contra a carne nem o sangue. Preste atenção nisso. Para de lutar com o inimigo errado. Seu inimigo não é seu filho, não é sua filha, não é seu esposo, não é sua esposa. E essa guerra só vence através da oração e muitas das vezes o jejum também. Então esse homem vai orar. E Deus vai ouvir a voz dele, o anjo volta e veio a mulher de novo. O Senhor volta e volta a mulher de novo. E agora ela vai desesperada chamar o seu marido. Ele estava no campo, trabalhando, um trabalhador. Casal fiel, temente a Deus. Pobrezinho, um trabalhador de campo. Uma tribo pequena, a tribo de Dan. Onde Deus se manifesta, onde Ele quer. Ela vai chamar o marido. Estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Ela estava lá, o anjo aparece, o Senhor aparece. Apressou-se, pois, a mulher. Correu. Vai correndo ao campo. Não sei se ela chamava amor, meu bem, querido, marido. O anjo voltou. Corre! Aí ele larga tudo e sai correndo. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E ele já chegou lá e és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse, é eu mesmo, sou eu mesmo. Então disse Manoá, cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? O cara está criando filho. O cara está criando filho para trabalhar. Ele já está pensando no serviço do menino. Qual será o ofício? Qual será o ofício? O Senhor faz essa promessa. Ele vai libertar Israel. Então ele se preocupa. O que eu tenho que ensinar esse menino? Eu tenho que ensinar ele a ser rei? Ou melhor, a ser um juiz? Preocupação do pai. Além das instruções que já tinha recebido. Mas ele quer saber qual o trabalho, o que eu vou fazer. O modo de viver e serviço do menino. E disse-lhe o anjo a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Está falando da mulher. O que eu disse para ela, ela deve guardar. O que era? Não beber nada
da uva, nada que tinha álcool, e não comer coisa imunda. Aqui ainda está valendo a lei de Moisés. Não comer coisa imunda. E disse o anjo do Senhor a Manoá, versículo 14, de tudo quanto procede da vide, não comerás. Aí ele vai repetir o que ele já tinha dito à mulher. Agora Manoá vai tentar, ele vai pedir ao anjo, ao Senhor, que espere para ele preparar um cabrito, uma alimentação. Eita, coisa boa. Mas o Senhor não vai comer. Aí que entra a questão que nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus. Porque anjos comeram. Mas aqui ele vai pedir. Mesmo se você preparar, eu não vou comer. Se você preparar, eu não vou comer. Mas faça aí um holocausto e oferece ao Senhor. Versículo está entre o versículo 17. Começa no versículo 17. Manoá pergunta, qual é o teu nome? E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprires a tua palavra, te homenageamos, te façamos uma homenagem. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aí faz-nos levar para Isaías capítulo 9. Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Acho que eu dei uma trocada aí, mas é isso mesmo. Maravilhoso. Próprio Senhor. Como diz a Moisés também. Faraó vai perguntar qual é o teu nome. Deus fala para ele, eu sou. Aí Jesus lá vai dizer para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui, o nome dele é maravilhoso. Aí Manoá, versículo 19, tomou o cabrito, oferta de manjares, e ofereceu sobre uma pedra. Lembrando aí que nós passamos lá pela história de Gideão, se oferecia sacrifícios a Deus em cima de pedras. Aí Manoá vai fazer isso. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá com Gideão. O anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Ei, agora a gente morre, a gente viu o Senhor. Diz ele. Ela disse, não. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos. Nós vimos o Senhor, agora vamos morrer. Porquanto temos visto a Deus. Porém a sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Versículo 24. Depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Essa parte é interessante. O Espírito do Senhor começa a impelir o menino, como estava lá com o menino Davi. Então isso é muito importante, nós buscarmos a orientação do Senhor para criar os nossos filhos e nós trabalharmos para que eles sejam cheios
do Espírito Santo. Porque Deus, como diz o hino das crianças, Deus tem um plano para cada bebê. Todo ser humano será usado por Deus. Pastor, mas de onde o senhor... A Bíblia diz que existe vaso para honra e vaso para desonra. Vai ser usado ou para a honra ou para a desonra. Então, o certo é buscarmos a orientação do Senhor para criar os nossos filhos, criarmos para o Senhor, criarmos para a glória dele. E como se cria um filho para a glória de Deus? Disciplinando-o no que comer, no que vestir. A roupa dos nossos filhos tem que ser para a glória de Deus. Não é para a glória do seu corpo. Tal de mamãe tô forte. As menininhas, crianças, com as vergonhas de fora. Roupas coladas no corpo. Para a glória do mundo. Para que... A Bíblia diz que o amor não se porta com indecência. Então a mãe e um pai que ama os filhos, que cria para a glória de Deus, inverte eles decentemente. Filho não come qualquer coisa. Mãe e pai são exemplos. Não adianta você dizer para o seu filho não xingar se você xinga. Para não beber se você bebe. Para não ver certas coisas se você vê. Então, esse texto é muito interessante, muito importante. Nossos filhos, eles são livres, mas para servir o Senhor, e até a liberdade tem limite. Como eu digo sempre, o trem é livre, mas dentro dos trilhos. Uma criança, pastor, mas Sansão se corrompeu, não obedeceu os pais, foi rebelde. Foi, fazer o quê? Mas a sua parte, a minha parte, eu tenho que fazer, criá-los para a glória de Deus. Uma criança entregue a si só, diz Provérbios, envergonhará a sua mãe. Uma criança sem limite é uma criança caminhando para a sua alta destruição. Então esse texto é muito importante. Não criamos filhos para nós, mas vamos criar para a glória de Deus. E a Bíblia não mente, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Sansão se desviou, mas voltou para o Senhor. Morra eu, ou melhor, fez uma oração, certamente se consertou com Deus, pediu misericórdia, pediu a última oportunidade, a última chance, só que morreu com os filisteus. Foi o caminho que ele escolheu, não foi seus pais. Que Deus abençoe, até a próxima exposição, já está ficando escuro aqui na mata. E aquele abraço a todos vocês que nos acompanham. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal.